Nosso estudo de hoje está na carta escrita por Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Emmanuel comenta na lição 116 do Caminho, Verdade e Vida, agir de acordo. O Espiritismo e sua feição de cristianismo redivivo tem papel muito mais alto que o de simples campo para novas observações técnicas da ciência estável do mundo. A Terra, até agora, no que se refere às organizações religiosas, tem vivido repleta dos que confessam a existência de Deus, negando-o, porém, com as obras individuais. O intercâmbio dos dois mundos, visível e invisível, de maneira direta, objetiva, esse reajustamento sentimental, para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. Como conciliar o conhecimento de Deus com menosprezo aos semelhantes? As antigas escolas religiosas, à força de se arregimentarem como agrupamentos políticos do mundo sob o controle do sacerdócio, acabaram por estagnar os impulsos da fé em exterioridades que aviltam as forças vivas do espírito. A doutrina consoladora da sobrevivência da comunicação entre os habitantes da Terra e do infinito, com bases profundas e amplas no Evangelho, floresce entre as criaturas com características de nova revelação para que o homem seja, nas atividades vulgares, real afirmação do bem que nasce da fé viva. Gente, esse tema é sempre um tema muito profundo, muito até interessante da gente debater. Grande maioria das pessoas se declara cristão, pelo menos aqui no Ocidente. Um respeito profundo por Cristo e também respeito profundo por Deus. Muitas, às vezes, sem até conhecer, saber do que estão falando, mas se declaram de início. E aí o que acontece? Eu vou comentar algumas histórias aqui para a gente poder estar exemplificando o que está nesse texto aqui. Uma vez eu, dormindo na casa da minha sogra, e quando dá 5 horas da manhã eu escuto um grito de uma menina pedindo socorro. E quando eu abri a janela, tinha um rapaz tentando agarrar aquela menina, 5 horas da manhã, na porta da casa da minha sogra. Eu tenho uma voz forte, eu dei aquele grito para que ele saísse dali, ele saiu correndo, a menina começou a chorar e nós saímos, todo mundo, né, para amparar a menina. E a menina estava saindo para ir trabalhar e ela, no caminho para o trabalho, se deparou com esse rapaz que, naquela atitude infeliz, né, começou a querer agarrar e para beijar a menina com finalidade sexual. Então, nesse meio tempo, me passa uma moto, essa moto para e pergunta o que aconteceu? 2 rapazes na moto. Aí a gente falou o que aconteceu, ele falou, peraí, ele saiu, foi atrás e conseguiu trazer o rapaz que cometeu aquele ato infeliz. Então, de repente, é ele? É. Começaram a bater no rapaz na frente de todo mundo. E a minha sogra começou a passar mal, e tem uma hora que eu entrei na frente e falei, peraí, você não vai fazer isso aqui, pô. Né? Vamos procurar a delegacia, vamos levar para a delegacia. E fomos para a delegacia. E aí na delegacia tomou-se as providências, daqui a pouco, né, eu comecei a ver um montão de fiéis de uma igreja batista. Eu vou preservar o nome do lugar para não, né, de repente, preservar até a pessoa, para ficar só com a história mesmo. Mas aí o que acontece é, eu falei, ué, essa pessoa é uma pessoa querida, não é uma pessoa qualquer não. E o resumo da história foi que eles estavam numa festa, colocaram alguma substância na bebida dele, ele estava drogado por conta dessa substância, os amigos falaram, e quando ele saiu, ele provocou esse ato infeliz. Mas depois, a gente sentado na mesa, só pessoas cristãs, de denominações diferentes, e unanimidade na hora. Tinha que bater mesmo, tinha que pegar mesmo. Eu falei, peraí. Vocês são seguidores do Cristo ou não? O que o Cristo faria nessa hora? Vamos inverter o papel aqui agora, vamos fazer o seguinte, se aquele rapaz fosse teu filho, qual seria a postura? Ah, que não sei o que, aí já começa a pensar, não, e aí o que a gente está vendo muito hoje, está sendo aquela discussão do bandido bom é bandido morto, né? E discussões que são completamente contrárias ao amor do Cristo e à doutrina do Cristo. Completamente contrárias. Então, o que Paulo está falando para Tito aqui na carta, né? As pessoas confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados por
para toda boa obra. Porque o que acontece, né? Normalmente, até essa discussão que tem do bandido bom e bandido morto, é quando é o bandido de fora, né? Entrou no círculo da família sanguínea, é meu filho, é meu sobrinho, aí já não é por aí. Né? Então, quer dizer, ainda é uma visão do mundo muito desproporcional, então é muito comum, né, a gente estar aqui estudando o Evangelho de Jesus, mas quando chega a oportunidade de praticar, eu tomei uma multa, mas eu conheço o agente, eu vou lá tentar conversar com ele para ele me dar um jeitinho de não me aplicar a multa. Peraí, o que Jesus teria feito? Né? Dar a César o que é de César, não foi o que ele falou? Vamos dar a César o que é de César. Não, mas na hora, essas 1001 vantagens que a gente tem porque conhece uma pessoa, conhece outra, sobressaem sobre o conhecimento do Evangelho que a gente tem. Quando a gente começa a estudar o Evangelho mesmo, fazer uma leitura diária, gente, a voz da consciência, ela se torna uma poderosa ferramenta, um grande amigo seu, uma grande amiga seu, né? Que o que acontece? O tempo todo, quando a gente está prestes a cometer alguma atitude contrária ao Evangelho, ela vem lembrar para a gente, fala, peraí, não é o que a gente está estudando. Não é o que o Emmanuel está recomendando todo dia, com aqueles 10 minutos que estão sendo lidos e estão procurando ser interpretados aí da melhor maneira. Não é. Mas a gente, no dia a dia, a gente vai esbarrar com várias... porque o argumento vai ser sempre... porque eu estou atrasado, eu quero passar à frente. Porque faz com qualquer um, mas comigo não faz não. Como ele vai resolver, eu não sei como é que ele vai resolver, mas eu tenho um conhecido que vai agitar para mim, vai... Como assim? Fugiu completamente do preceito cristão, mas principalmente, ele vem falar aqui, né, sobre o lado político, ele fala assim que as antigas escolas religiosas, elas queriam se arregimentar como agrupamentos políticos do mundo sob o controle do sacerdócio. Né? E é engraçado, ele fala das antigas escolas, mas é assim até hoje. Nenhuma religião quer perder fiel, porque perder fiel significa ficar politicamente mais fraca, mais frágil. Então, para isso, acabam acontecendo os ataques. Mas, gente, a partir do momento que eu ataquei alguém, e principalmente dentro da fé que aquela pessoa tem, eu simplesmente estou atacando o que ela traz de mais importante da vida dela. E não é assim. A gente estava estudando agora recentemente aquele capítulo, o capítulo 13, texto 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, beneficência exclusiva. Se você só fizer o bem para aqueles que são da mesma religião, que comungam da mesma fé, aí para outra religião não. Se você não faz nada para outra religião, o que acontece? Vai ser motivo para eles ficarem com mais bronca ainda. Né? Agora, se você faz o bem para aquela pessoa vai começar a olhar 2 vezes, vai pensar 2 vezes, enfim, se ela continuar fazendo errado, o problema é dela. Faz o certo, a gente tem que fazer o certo. Mas ele vem chamando aqui a atenção de que o sacerdócio organizado, né, acabou por estagnar os impulsos da fé em exterioridades que aviltam as forças vivas do Espírito, que prendem essas forças vivas, que acabam não deixando com que elas se manifestem mesmo. E a doutrina consoladora, essa nossa, né, da sobrevivência e da comunicação, né, ela floresce entre as criaturas com características de nova revelação. Viva e deixe viver, aprender a amar e respeitar todos nas etapas em que se encontram. Até esses que são mais autoritários, eu vou olhar para trás e falar, eu também fui bastante autoritário no passado, ou melhor, eu ainda tenho muito de autoritarismo dentro de mim para ser tratado também. Né? Então, antes de você jogar pedra, você começa a analisar dentro da gente, não, peraí, eu tenho que realmente começar por mim. Por isso que o Evangelho fala para a gente o tempo todo, vai ficar olhando cisco no olho do outro. Não, olha para a trave que está no nosso, que todo mundo tem trave no olho. Quando a gente começa a fazer essa análise da nossa vida através do autoconhecimento e comparando com o Evangelho, a gente vai chegar nas traves, não vai ser ciscozinho não. Vai ser trave mesmo. Tem muita coisa na gente que ainda está desafinado com o Evangelho. Mas está aqui a recomendação de Paulo para Tito. Mas a pessoa diz que é cristã, mas na hora que a gente vai ver o comportamento, olha o que aconteceu. E já vou adiantar uma coisa aqui, que é muito comum acontecer comigo. Aqueles primeiros impulsos emocionais, às vezes saem agressivos, mas aí vem o comportamento do cristão logo em seguida, pedir desculpa e reparar qualquer dano que tenha saído daquele impulso emocional. É assim que a gente tem que viver. Que Jesus nos abençoe hoje,
e sempre.